Sim, antes de começarmos a falar de forma propriamente dita sobre a Defensoria e o Ministério Público, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá para os primórdios, para saber como que funcionava antes, porque essa ideia de que a população mais carente, que ela necessita de acesso à justiça, remonta a tempos mais antigos. Um dos exemplos é dos caldeus, que é um povo que vivia no sul da Mesopotâmia, e para eles já tinha uma menção dessa necessidade de haver um equilíbrio nas relações jurídicas. Além deles, nós também temos presente também no caso do Código do Hammurabi, que não permitia que o mais forte ele maltratasse o mais fraco. Isso acabava garantindo com que todo homem oprimido fosse levado diante do rei, justamente em busca dessa justiça. Na Grécia Antiga, a gente também podia observar isso de uma forma um pouco mais concreta, até porque em Atenas já era designado 10 advogados para defender a população carente em tribunal tanto civil quanto criminal. Na Roma existiam vários dispositivos diferentes, justamente para garantir, para resguardar os direitos dos necessitados. E os governantes daquela época, eles tinham isso como questão de honra, de manter essa igualdade entre o seu governado. E, além disso, a gente já vê que isso remonta desde os tempos antigos. E um exemplo um tanto quanto mais recente é o do povo inglês, que contribuiu muito para a instituição do devido processo legal, justamente com a Carta Magna de 1215. E a partir daí nós também temos a Revolução Francesa, em que o Estado passou a organizar instituição para prestar assistência jurídica aos menos favorecidos. Então nós vemos que tem todo um decorrer histórico para nós chegarmos ao que é hoje no quesito de defesa aos mais necessitados. A Defensoria Pública, ela está prevista já na nossa Constituição de 1988, no artigo 134 e 135, e nós também temos a Lei Federal 1060 de 1950, que estabeleceu que os poderes públicos federal e estadual concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente lei. E foi justamente a nossa Constituição atual que elevou o status de cláusula pétrea, tendo assegurado o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa e a assistência jurídica integral e gratuita aos carentes. Mas mesmo com ela precisava de um órgão público que garantisse os direitos dos cidadãos, para que eles não ficassem somente no papel, para que não fosse somente ali dizendo que você pode ter, mas ele precisava de algo que colocasse aquilo em prática. E foi através disso que nós efetivamos com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela surgiu aqui no estado de Rondônia, com a própria existência do Estado, com a criação da assistência judiciária aos necessitados. Em 1982, o procurador do Estado, César Augusto Ribeiro de Souza, foi quem instalou esse serviço de assistência judiciária através da Procuradoria-Geral do Estado e também do recém-criado Sistema Penitenciário do Estado. Mas só foi a partir de 84 que foi designado profissionais para atuarem junto às casas do albergado, que foram instalados em todas as comarcas. Em 1987 foi criado a Lei de número 1608, que foi quando foi criada a FUNAJUR, que é a Fundação de Assistência Jurídica do Estado de Rondônia. Esse órgão, ele tinha uma previsão de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, só que ele nunca teve um meio material e humano para dar regular andamento no seu funcionamento. E isso perdurou até que ele foi extinto em 1995. Agora, a criação da propriamente dita Defensoria Pública do Estado de Rondônia foi em 4 de novembro de 1994,
quando foi editada a Lei Complementar número 117, e assim foi criado de modo efetivo essa instituição. Porém, ela só foi instalada um ano depois, em 1995, que foi quando foi nomeado assistente jurídico do Estado o Dr. Cícero Dantas da Rocha para ocupar o cargo de defensor público geral. Sendo que a posse dos primeiros defensores públicos do Estado aconteceu somente em janeiro de 2002, com os chamados defensores públicos pioneiros, sendo estes o Dr. José Roberto Vasques de Freitas, Dr. Jandir de Melo Lacerda e Dr. José Oliveira de Andrade. O Ministério Público, o seu conceito está no artigo 127 da nossa atual Constituição, e o MP do nosso Estado, ele tem uma caminhada diferente de qualquer outro, justamente porque ele tem várias peculiaridades de formação do nosso Estado, porque ele é oriundo de 2 outros estados, o Amazonas e o Mato Grosso. E também porque até 1914, Porto Velho era parte de outro município amazonense, no caso o município de Humaitá. E se a gente soma isso, junto do fato do Ministério Público Estadual ter tido como pioneiro 3 componentes que antes representavam aqui o Ministério Público do Território Federal, então a gente vê que são várias peculiaridades que ele tem que o distinguem de todo e qualquer outro Ministério Público Estadual. Em 1981, o presidente da República, João Batista Figueiredo, ao assinar a Lei Complementar número 41, criou o Estado de Rondônia, como também estabeleceu normas para que o Ministério do novo Estado funcionasse. O governador Jorge Teixeira de Oliveira, em 25 de janeiro de 1982, através do Decreto-Lei de número 9, organizou o Parquê Rondoniense, contando inicialmente com 3 membros, todos eles do Ministério Público do Território. E um detalhe que chama a atenção é justamente a composição pioneira desse ministério, que tinha maioria feminina de 2-1, sendo a doutora Leide Gonçalves de Araújo Fernandes, doutora Zelite Andrade Carneiro e doutor Edson Jorge Brada. E para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês uma frase do Dr. José Carlos Vitachi, que foi um dos procuradores entre o período de 15/5 de 2003 até o período 15/5 de 2005. E a sua frase dizia o seguinte: desde o início foi adotado o lema de que o cidadão está em primeiro lugar e que se deve buscar a integração com a comunidade, como forma de poder realmente fazer valer a representação de defensor da sociedade, que é o objetivo do Ministério Público.